Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Nesse vídeo a gente vai entrar em alguns detalhes e algumas características importantes da função dos receptores. Nós temos dois assuntos bem importantes para discutir em termos de característica de receptores, que é o conceito de campo receptivo e o conceito de adaptação. Então, se vocês já viram os vídeos anteriores dessa série, vou deixar aqui a playlist no cantinho para quem não viu, mas para quem já viu e está pronto, vamos lá. Bom, quando a gente fala em sistemas sensoriais, dois temas são muito importantes, né? E a gente vai começar pelo primeiro deles, que é campo receptivo. Qual é a definição de campo receptivo? É a área em que um determinado receptor responde ao estímulo. É a área que, se eu aplicar um estímulo, eu tenho resposta no meu nervo. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho um pedaço de pele do braço de alguém. Tá? Pele. E aí eu tenho aqui um neurônio inervando essa pele, outro neurônio inervando essa pele. Esse neurônio aqui, ele tem um campo receptivo dito grande. Então, esse aqui é o neurônio 1 e aqui é o neurônio 2. Então, digamos, se eu aplicar um estímulo aqui na pele, a área que vai gerar resposta neste neurônio aqui equivale a esse espaço aqui. Essa canetinha está meio ruim. Vamos lá. Então, qualquer estímulo aplicado nesse espaço aqui é importante para desencadear potencial de receptor nesse neurônio aqui e potencial de ação nesse neurônio. Agora, no neurônio 2, qualquer estímulo desencadeado nesta área aqui vai fazer ele responder. O que poderia gerar essa diferença? Esse neurônio aqui poderia ser mais superficial, e aí a área que ele responde é menor. Esse neurônio aqui poderia ser mais profundo, e a área que ele responde é maior. Então, esse neurônio 2, ele vai ter um campo receptivo maior do que o neurônio 1. No neurônio 1 eu preciso acertar aqui dentro. No neurônio 2 eu posso acertar em qualquer um desses pontos. E o que isso implica na minha capacidade sensorial? Um exemplo clássico aqui da diferença entre campos receptivos é quando eu falo em discriminação. Quando eu preciso discriminar detalhes, eu preciso ter diferentes neurônios captando esses detalhes. Então, quanto mais neurônios eu tiver captando detalhes, melhor vai ser para eu discriminar esses pequenos detalhes. Um exemplo de prática que a gente pode fazer é a prática de discriminação de 2 pontos. A gente pega um clipe de papel e estimula diferentes partes do corpo com 2 pontinhas do clips. Quanto mais próximo eu conseguir ainda detectar 2 pontas, melhor é a minha capacidade discriminativa naquela pele. E o que isso tem a ver com o campo receptivo? Bom, para eu detectar bem 2 pontos, se eu colocar a minha caneta aqui, se eu pegar meus 2 pontos e colocar aqui, como é só um estímulo que está sendo ativado, como é só um neurônio que está sendo ativado, eu vou perceber isso como um único estímulo e não como 2 estímulos distintos. Agora, se eu tivesse aqui, vamos botar um N3 aqui, Tem aqui meu N3 com o seu campo receptivo. Agora, eu coloco uma pontinha em cada campo receptivo e eu vou discriminar isso como 2 estímulos distintos. Coloquei as 2 pontinhas no mesmo campo, estou percebendo como um único estímulo, mesmo sendo 2. Então, o que o campo receptivo me traz? Ele me traz resolução para eu conseguir discriminar diferentes estímulos. Quanto menor o meu campo receptivo, melhor é a capacidade discriminativa daquele receptor. Claro, com uma condição, eu preciso ter um grande número desses receptores para gerar a minha capacidade discriminativa. Porque se eu aplicar um estímulo aqui e outro no nada, eu não consigo discriminar que são 2 estímulos. Então, para que campo receptivo efetivamente me ajude a discriminar bem o estímulo, eu preciso ter ele em abundância.
Então eu vou ter vários, quando eu tiver muitos campos receptivos pequenos em uma determinada inervação, em uma determinada pele, um determinado órgão sensorial, esse órgão sensorial vai ter uma capacidade discriminativa maior. A gente pega como exemplo a retina. A retina tem tem campos receptivos muito pequenininhos, né, para que eu possa construir, digamos assim, os pixels da minha imagem, né, para que eu tenha uma alta resolução, para que eu enxergue em Full HD, né, para que eu consiga enxergar realmente com detalhes, com bastante discriminação. Certo? Então, campo receptivo é a área em que eu aplicar um estímulo e eu desencadeio resposta no neurônio que está inervando aquela área. E aí eu posso ampliar o conceito de campo receptivo para neurônios de ordem maiores, né? Digamos que eu tenho um neurônio aqui que vai receber N2 e N1, tá? Junta a informação de N2 e N1. Aí o campo receptivo daquele outro neurônio, N4 lá, que a gente criou, vai ser a soma do campo receptivo de N1 e N2. Então, se eu aplicar estímulo em N2, ele responde, em N1 ele responde. E aí também é importante aqui um conceito que N1, por exemplo, pode ser um neurônio que está levando informação inibitória. E aí ele é um campo receptivo inibitório. Digamos que se eu estimular N1, eu iniba N2. Então N1 é um campo... Deixa eu tornar isso melhor para vocês aqui. Eu vou fazer um circuitinho de neurônios. Tá, eu tenho aqui o meu N2, continua aqui. O meu N1 continua ali. Meu N2 está aqui. E eles fazem sinapse com o meu N4. Tá, aqui eu tenho um N4. Só que N2 entrega informação, tá, N2 que é esse aqui, entrega informação inibitória para o meu N4. E N1 excitatório. Então, quando eu estimulo N1, eu estimulo o N4. Quando eu estimulo N2, eu inibo o N4. Então, isso também é uma característica importante de campo receptivo, que ele pode ser excitatório ou pode ser inibitório para um outro neurônio. Então, assim, para deixar bem claro, esse campo receptivo aqui é excitatório para N2, esse campo receptivo aqui é excitatório para N1. Mas quando eu vou passar essas informações para N4, o efeito que eu tenho de N2 é inibitório e o efeito que eu tenho de N1 é excitatório. E aí, para N4, este campo receptivo C1 é inibitório e esse campo receptivo C2 é excitatório. Espero que tenha feito sentido para vocês. Então deixem nos comentários ali as dúvidas. E o segundo ponto que é muito importante para receptor é o conceito de adaptação. O que é adaptação? Qual é a definição de adaptação? Adaptação é quando eu mantenho um estímulo constante sobre um receptor, esse receptor vai reduzir a sua resposta ou até mesmo parar de responder. Isso é adaptação. Então, características importantes para adaptação é um estímulo que tem que ser constante, né? E esse estímulo permanecendo constante, eu vou ter adaptação ou redução da resposta do meu receptor. E essa adaptação ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer de forma rápida, que também é conhecida como fásica, ou ela pode acontecer de forma lenta, que também é conhecida como tônica. O que eu vou ver com uma resposta rápida e com uma adaptação lenta? Então, aqui eu vou colocar estímulo. E aqui eu vou colocar resposta. Vamos pensar então assim que eu estou aplicando uma pontinha na minha pele. Então aqui o estímulo está zerado, aí eu passei a aplicar estímulo por um tempo e voltei a zerar. Tá? Então aqui ausência de estímulo, presença do estímulo. Quando eu tenho uma adaptação rápida, eu vou ter o seguinte perfil de resposta. Eu vou ter zero, quando é zero, óbvio, né? Aí eu vou ter um pico de disparo naquele neurônio e ele já para de responder. E aí quando eu mudo o estímulo, tem outro pico de disparo e aí paro de responder.
Então, uma adaptação rápida, ela é caracterizada por, se o estímulo for constante, eu vou ter a presença dele gerando uma resposta rápida que volta logo ao zero, e aí eu paro de sentir. E depois, quando eu mudar esse estímulo, eu tenho novamente uma resposta transitória e já paro de sentir. Então eu detecto quando eu inicio e detecto quando eu termino. Mas o meio termo, enquanto está constante, eu não percebo. Se eu fizer a mesma coisa para um receptor de adaptação lenta, eu vou ter a seguinte padrão de resposta. Nada enquanto o estímulo é nada. E aí, à medida que o meu estímulo inicia, eu tenho um pico de resposta. Então, eu tenho uma frequência alta de potenciais de ação. E se ele permanecer constante, eu vou reduzindo a frequência de potenciais de ação. Até que sai o estímulo e aí eu volto ao zero. Interessante essa diferença, né? E isso faz parte de diferentes receptores. Eu tenho receptor de pressão na pele, que alguns respondem de forma rápida e outros respondem de forma lenta. A gente vai depois entrar nos detalhes desses receptores. Mas o importante aqui é que isso me impede de ficar mandando para o meu sistema nervoso central uma enxurrada de informação que na verdade é constante e não me interessa. São informações que estão iguais sempre e aquilo não me interessa. O que me interessa? Me interessa chamar atenção quando muda, ou desligar quando sai. Então, aí dependendo do sistema que eu estiver falando, eu tenho uma adaptação lenta ou uma adaptação rápida. Então, como exemplos, a gente tem, por exemplo, a pressão na pele, que é detectada por corpúsculos de Pacini. Se eu aplicar a pressão, logo eu já paro de sentir se a pressão permanecer constante. Aí quando eu tiro, eu sinto de novo. O corpúsculo de Pacini é um dos receptores com adaptação mais rápidas que a gente conhece. É muito rápido. Adaptação lenta, eu vou ter como exemplo alguns receptores articulares, como o receptor de Ruffini, que me dá distensão da pele e ângulo de flexão de uma articulação. Pensem, né? É importante eu mapear o ângulo de flexão de uma articulação sempre. Eu não quero que aquela informação seja reduzida. Então eu tenho uma informação mais intensa enquanto eu estou variando esse ângulo, que vai ser responsável por essa parte aqui. E depois, quando permanece constante, eu tenho um decréscimo, mas continuo sinalizando para o sistema nervoso central essa informação. Certo? E a gente ainda tem outros tipos de adaptação, como a adaptação de receptor no olfato, aquela questão de eu parar de sentir o cheiro, é um processo lento. A adaptação à luz, quando eu saio de um lugar escuro para um lugar claro, e aí eu tenho um clarão, e depois eu vou adaptando esse receptor, mas aí são processos um pouco distintos, mas também é uma forma de adaptação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Deixa aquele like, se inscreve no canal e, como sempre, desejo a todos vocês ótimos estudos e até o próximo vídeo. Até mais!